Olá, bem-vindo a mais um Pergunte ao Viana. O tema, aqui do lado, tipos de equilíbrio. Dessa vez eu não vou fazer exercício, eu só vou dar um geral em cima da matéria e na sequência tem mais um vídeo e aí sim a gente trabalha com equilíbrio de corpos. Tudo bem? Vamos lá. Eu tenho aí no caso alguns tipos de equilíbrio que precisam. Eu tenho aí no caso alguns tipos de equilíbrio. Eu vou voltar à ideia do centro de massa. Lembra, ó, centro de massa sempre na posição central do corpo. Então eu peguei aí esse rapaz fazendo algumas posições de yoga e repara que o ponto de equilíbrio dele sempre está em cima da base. Então a base dele, o ponto de equilíbrio, o centro de equilíbrio, está sempre alinhado, né? Nunca o centro de massa está fora. Aqui, ó, centro de massa do corpo dessa pessoa, apesar dela estar numa posição estranha, né? Aí, no caso, toda esticada, apoiada aqui, o centro de massa vem para a posição da área da base. Isso é condição necessária para que o centro de massa e a posição de equilíbrio sejam garantidas, né? O centro de massa sempre alinhado com a base de apoio do corpo, tá? Essa pessoa. Aí, no caso, também a mesma coisa, né? Apesar dela esticar uma perna e um braço, ela encurva um pouquinho as costas para trás para garantir que o centro de massa do corpo dela fique exatamente sobre a área da base, tá? Então, tem dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estável, tá? O corpo está parado, a área da base, e o equilíbrio instável, que o corpo está equilibrado, mas ele está quase saindo da posição de equilíbrio. Se esse corpo sair da posição de equilíbrio, ele não consegue retornar, no caso, à posição de equilíbrio. Eu tenho alguns tipos de equilíbrio: o equilíbrio estável, o instável. Estável por quê? Porque empurrei, ela volta para essa posição. Instável porque eu empurrei, não volta mais para essa posição. E o indiferente, se eu empurrar, o centro de massa dele não muda, né? Então, isso é importante notar o que acontece, porque o corpo mexe, mas a altura do centro de massa não varia. Aqui não, a altura do centro de massa vai variar, aqui também. Eu tenho mais para engenharia isso daí, o meta-estável e o indiferente com meta-estável. Então, tem vários estados, meta-estados múltiplos, tá? Coloquei alguns exemplos, né? O estável, um cone, né? Eu empurrei, a tendência dele é voltar, a não sei que a força seja muito grande, ele sai dessa posição. O elefante em cima de uma bola seria o instável, e esse lápis aqui do lado, se eu rolo o lápis, o centro de massa desse lápis que está no meio dele não sai da posição da altura que ele está com relação à mesa. Então, esse eu posso dizer que é o equilíbrio indiferente, tá? Lembra dessa história dos três? Estável, instável e indiferente. É muito usado para os esportes e para dança, esse tipo de coisa. Uma pessoa aí, no caso, tem um centro de massa, e o centro de massa sempre, ó, na área da base, né? Mesmo quando a pessoa vai para frente, ela empurra o cóccix um pouquinho para trás, para garantir que esse ponto do centro de massa não saia muito a hora que ela está se deslocando. Mesma coisa aqui, nessas duas últimas posições. Ele leva o corpo para trás e leva o centro de massa para trás, mas ainda está no limite da área da base, tá? Garantindo a área da base, eu garanto que o corpo está parado. No balé é a mesma coisa, né? A área da base aqui mais comprida. Aqui a área, apesar de ser a ponta do pé, a área da base é maior. E aqui, apesar de ser só a ponteira da sapatilha da dançarina e da bailarina, ela tem um controle de corpo para garantir que o centro de massa esteja exatamente em cima desta posição. Tudo bem? De uma forma geral, o centro de massa ele também vai ser importante nas lutas, né? Quando um lutador se prepara para golpear o seu adversário, ele toma posição de forma a manter o centro de massa sobre a base e não cair. Aqui com a base mais aberta, ele tem uma área de estabilidade, uma área para estar ali parado um pouquinho maior. Os dinossauros, você fala assim, tá, e o centro de massa dos dinossauros? Onde que o centro de massa dos dinossauros está? Exatamente sobre a base. Porque apesar dele ter toda essa envergadura para frente, ele tem toda essa envergadura para trás.
Então, a cauda dele, né, mantém o equilíbrio desse corpo. Uma série de animais, gatos, cachorros, macacos, fazem o uso do rabo ou da cauda para conseguirem se manter equilibrados. Uma criança, por exemplo, ela, para o tamanho dela, logo na infância mais tenra, ela tem uma cabeça muito maior que o corpo. Então, ela tem uma tendência de desequilibrar e cair. Felizmente, o neném aí de baixo está se mantendo muito bem equilibrada, né? E feliz, né? Por estar em movimento aí, no caso. Alguns objetos usam a ideia do João Bobo, tá? Então, ele tem a base dele, né? Um porta-congues, né? Comida para cachorro. Ele tem a base dele mais pesada que garante que ele não sai do lugar. Eu amei essa luminária e eu peguei um vídeo dessa luminária. Olha que louco. O conceito partiu, né, foi inspirado no boneco João Bobo, no movimento do boneco João Bobo, e a partir daí a gente foi tentando desenvolver de modo que ela tivesse esse movimento e funcionasse muito bem com ele. Na maioria das vezes, quando a gente vê alguma interação no produto, ela parte de alguma aplicação, um pouco diferente da FU. FU é mais lúdica. A ideia é que ela tivesse inspirada no Jogo, mas que também tivesse uma linguagem de abajur, que pudesse ser aplicada na maioria dos ambientes possíveis, ou fixa, ou mesmo com essa brincadeira do balanço. Então, ela tem, na verdade, um peso maior. Bom, basicamente é isso, né? As pessoas ficam falando muitas vezes, nossa, eu nunca vou usar física na vida, para que serve física? E aí tá um cara desenvolvendo o produto, e no produto dele levando o conceito da física, do equilíbrio de corpos, né? Usando a ideia do João Bobo de trazer a massa para a parte de baixo do objeto e trabalhar com essa leveza, com esse equilíbrio que ele cria. É incrível, né? Física é muito, muito legal. Aí, alguns outros exemplos de centro de massa, né? Um carro aqui, para manter o centro de massa dele, mesmo numa curva inclinada, mesmo fazendo uma acrobacia, a base dele, o centro de massa dele, sempre tem que estar próximo da base. Se ela passar dessa posição, que é esse caso, o carro pode tombar, tá? Esporte usa muito a ideia do centro de massa, principalmente para arremessos, né? Arremesso de martelo, ou no voleibol, a gente tem aí, no caso, a linha de centro de massa, que dá a referência para o atleta, né? A área da base, dá a referência para o atleta para fazer o movimento. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Então, o porquê que um caminhão tomba, por exemplo. O centro de massa de um corpo, ele não pode estar deslocado. Então, quer dizer, vou colocar a carga num caminhão. Eu não posso colocar a carga totalmente desorganizada, principalmente se for uma carga grande e o caminhão for pegar uma curva mais fechada. É muito importante que a distribuição de carga dentro do caminhão esteja equilibrada, para que ele consiga fazer as curvas sem sofrer danos, né? Ou coisas desse tipo, né? Aqui tudo bem, mas ó, inclinei, o que acontece? Ó, o centro de massa está mais para esse lado, vai jogando esses objetos, né? Ou a carga solta, que ela tende a um dos lados e ela pode fazer com que o caminhão tombe. Aqui são alguns exemplos de equilíbrio, né? Equilíbrios aí, no caso, que são estranhos, né? Se a gente for ver, tem vários exemplos desse no YouTube, galera, pega para ver. São várias pessoas fazendo muitos exercícios com essa história do equilíbrio dos corpos. Tem um jogo bacana, que é esse, né? Você põe alguém sentado numa cadeira, né? Os pés apoiados, e aí, o truque é, a pessoa tem que sair da cadeira sem jogar o corpo para frente. Então, ela simplesmente se ergue. Se você for ver, essa relação do se erguer sem fazer esse movimento para frente é muito difícil. Bom, essa é uma aula mais curta, né? Só para falar das condições de equilíbrio, equilíbrio estável, instável, aí no caso, equilíbrio indiferente, tá? E dessa coisa de manter o centro de massa apoiada sobre a base para que eu tenha o equilíbrio. Então, por enquanto é só. Não esquece de assinar o canal, não esquece de ativar o sininho
e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço.